Fala pessoal, beleza? Então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de sinais de corrente alternada, e quando a gente falar aqui de sinais, estamos nos referindo a sinais que podem ser de tensão ou corrente elétrica. Então, como vimos, esses sinais de corrente alternada, eles têm como fundamento a geração aí de sinais alternados do tipo senoidal, e na realidade os sinais podem ser descritos em funções de sinais senoidais ou cossenoidais. A diferença reside aí justamente numa diferença de 90 graus elétricos, quando a gente faz a conversão de um seno em um cosseno e vice-versa. Então, nesse cenário, nós temos que avaliar os parâmetros básicos de um sinal senoidal, conforme podemos visualizar aqui nessas figuras. Então, a gente pode representar um sinal senoidal a partir do seu gráfico no domínio do tempo ou do seu gráfico no domínio angular. Então, no domínio temporal, podemos indicar aqui, a partir dessa figura, alguns parâmetros básicos, como a tensão de pico, Vp, representado aqui pela uma função de tensão em função do tempo, V de t. Então, o V de pico a pico, que seria a tensão entre o pico, né, e o vale, digamos assim, dessa função senoidal, que indica justamente a sua amplitude máxima. Seria justamente aqui a sua amplitude máxima, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, lembrando que o sinal alternado ele vai alternar no semiciclo com valores positivos, e no semiciclo negativo, seus valores, no caso aqui de tensão, são valores negativos. Outro parâmetro que nós temos que avaliar é o período. Então, o período é justamente quando esse sinal ele completa uma volta, ele fecha uma volta. Se a gente observar aqui no domínio angular, esse sinal ele vai sair do 0 graus e vai finalizar justamente em 2π radianos, que corresponde a 360 graus. E aí temos um ciclo fechado. E aí reiniciamos aqui um novo ciclo. Então, o período é o tempo gasto, digamos assim, para esse sinal ele percorrer justamente aí um ciclo. Temos também a frequência do sinal, que é o inverso do período, 1 sobre segundo, a sua unidade de medida, também conhecido como Hertz, que é determinado a partir da quantidade de ciclos por segundo. Podemos determinar, então, a frequência angular do sinal, ômega, calculado diretamente da expressão de conversão entre frequência em Hertz para a frequência em radianos por segundo. Então, o ômega é calculado como sendo igual a 2π vezes a frequência, e o ângulo de fase θ, que a gente chama aqui de fase inicial, que é um ângulo em graus ou radianos. Então, a partir desses parâmetros, podemos descrever essas equações, conforme indicado aqui nessa caixa em azul. Então, a tensão em função do tempo ela vai ser igual à tensão de pico, Vp, vezes aí um seno, pode ser também representado em função de um cosseno, mas aqui eu coloquei em função de um seno, de ômega, que é a frequência angular do sinal, vezes o tempo, mais a fase inicial e a sua indicação da unidade de medida aqui em volts. Da mesma forma, podemos descrever a corrente. Corrente em função do tempo vai ser igual a corrente de pico vezes um seno de ômega-t, mais também uma fase inicial que a gente chama aqui de θ, e a unidade em amperes. Podemos representar em diagramas de circuitos elétricos uma fonte de tensão alternada desse modo. Essa é a simbologia utilizada em diagramas de circuitos elétricos para representarmos uma tensão alternada, que varia em função do tempo, e essa é a representação de uma fonte, no caso aqui, de corrente alternada, que varia aqui em função do tempo. Então, nesse caso, podemos observar que a fase inicial é zero, pois
a função senoidal ela inicia realmente no ponto 00 aqui desse plano cartesiano, onde o eixo y indica a tensão instantânea em função do tempo e o eixo x, o tempo determinado em segundos. Então, essa é, digamos assim, a forma mais usual de representarmos um sinal, seja de tensão ou corrente, senoidal em função do tempo, então, no domínio temporal. No entanto, essa fase inicial ela pode ser, sim, diferente de zero. E isso faz com que tenhamos aí, na sua representação gráfica, um sinal que pode estar adiantado, se esse ângulo ele é positivo. Então, basta lembrar que quando o sinal é adiantado, essa fase inicial ela está deslocada para a esquerda, conforme podemos visualizar aqui nesse gráfico. Está, no caso, adiantada nesse ângulo θ0. Lembrando que esse tempo negativo ele é considerado apenas para os fins matemáticos. Na prática, não interessa aqui para a gente o que acontece, digamos assim, no tempo negativo, né? O que importa realmente é a contagem do tempo a partir aqui do zero. Então, até fecharmos aqui justamente um ciclo. Ou seja, completamos aqui realmente um período desse sinal, considerando desde o seu início aqui. Se o sinal ele está atrasado, então nós dizemos aí que esse sinal ele é negativo, essa fase é negativa, e a gente pode deslocar esse sinal, no caso, para a direita. Ou seja, considerando aqui a origem do semiplano cartesiano aqui, considerando apenas essa variação aqui para a direita. Então, novamente, temos aí um sinal fechado aqui, e aqui reiniciamos o seu ciclo, considerando aqui esse seu ponto inicial, considerando justamente esse atraso, essa fase. Isso é um conceito importante, pois veremos adiante, em aulas posteriores, a representação fasorial de um sinal alternado, e essa representação fasorial leva em consideração justamente essa fase aí inicial. Tá? Então, outro parâmetro bastante utilizado aqui na análise de circuitos de corrente alternada é o valor eficaz ou valor médio quadrático. Esse é o termo que vem lá do inglês, é um valor RMS, do inglês root mean square, e ele é uma medida estatística aí de amplitudes de sinais alternados. Então, existe um desenvolvimento matemático até chegarmos nessa expressão, mas o que nos interessa aqui, considerando que o sinal, seja de tensão ou corrente, ele é alternado, então, se não há distúrbios harmônicos, interferências nesse sinal alternado, podemos considerar essa equação que é bem simples. Então, a tensão eficaz ou corrente eficaz vai ser igual ao valor de pico desse sinal, no caso aqui no sinal de tensão, sobre raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 2 dá aproximadamente 0,707, e isso vezes seu valor de pico. Então, podemos utilizar essa expressão para calcularmos justamente esse valor eficaz ou valor RMS. Lembrando que é importante utilizarmos esse conceito de valor eficaz, pois ele é o valor que a gente vai conseguir, digamos assim, ler em um aparelho, como aqui no caso um multímetro, que quando colocado na escala de tensão alternada, esse valor que vai aparecer aqui no display, no LCD, no visual LCD, ele será justamente essa medição dessa grandeza eficaz. Então, esse aqui é o valor RMS. Então, no caso, no aparelho de medição, essa escala ela geralmente é indicada ou por esse símbolo, ou também pela nomenclatura AC, de corrente alternada em inglês. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos, representar a tensão senoidal a seguir. E para representarmos essa tensão senoidal, temos que extrair esses parâmetros básicos que foram discutidos anteriormente. Então, nesse caso, Vp, que é a tensão de pico, ela é indicada aqui pelo 100 volts. Temos aí o primeiro parâmetro.
Podemos também extrair o parâmetro da frequência angular em radianos por segundo, que é a velocidade aqui indicada pelo símbolo ômega, que vai ser igual a 377. A partir dessa frequência angular, podemos calcular a frequência em hertz, que vai ser, então esse valor aqui é em radianos por segundo, a frequência em hertz vai ser igual a ômega sobre 2π. Isso vai dar 377 dividido por 2 vezes 3,14, aproximando aí o valor do π. Então, um valor aproximado de 60 Hz. Também podemos calcular, então, o período, que é o inverso da frequência. E esse período ele vai ser 1 sobre 60. Isso daí dá aproximadamente 17 milissegundos. Também podemos extrair a fase inicial, θ ou θ0, como representado, como indicado aqui na expressão matemática, que vai ser igual a menos 35 graus. Além disso, podemos calcular aqui a tensão de pico a pico, então a amplitude de um pico até um vale, digamos assim, desse sinal alternado, que vai ser o dobro da tensão de pico, igual a 200 volts. Podemos calcular também a tensão eficaz. Então, a tensão eficaz RMS, que vai ser igual à tensão de pico sobre raiz de 2. Isso daí dá aproximadamente 70,92 volts. Para representarmos esse sinal, então, basta utilizarmos aqui o auxílio aqui desse gráfico. Então, temos aqui um sinal que vai oscilar de mais 100, aqui o sinal V de T dado em volts, até menos 100 volts. E vai ter também uma fase inicial, veja que o sinal aqui dessa fase inicial é negativo, então podemos deslocar para a direita. Então temos aqui uma fase inicial de menos 35 graus. Vou colocar aqui o sinal de outra cor. Então teremos algo mais ou menos assim. Então essa fase aqui, como eu falei, é justamente menos 35 graus. Daqui para cá. Menos 35 graus. E podemos calcular também o período, que quando esse sinal ele reinicia o seu ciclo, daqui até aqui. Seria realmente daqui para cá. Veja que aqui ele reinicia um novo ciclo. E aí temos esse período que vai ser igual a 0,017 segundos. Seria aproximadamente 17 milissegundos. Lembrando que esse eixo aqui o eixo X é o eixo do tempo, que é dado aqui em segundos. No segundo exemplo, determinar a expressão matemática desse sinal. Então, o que a gente tem que observar aqui? Vamos observar os parâmetros I de P, que a corrente de pico aqui no caso vai ser igual a 10 amperes. A fase inicial, θ0, que nesse caso vai ser igual a 10 graus.
Por isso, a sua representação aqui do lado esquerdo, no caso do eixo do tempo, considerando aqui esse tempo negativo, o período já está indicado igual a 0,02 segundos. A partir do período, podemos calcular a frequência. Então, essa frequência vai ser o inverso do período, que dá 1 sobre 0,02 segundos, que dá um valor de 50 Hz. Tá? Então, colocando aqui do lado direito, o ômega é calculado por 2π vezes f. Logo, ômega vai ser igual a 100 vezes π, frequência é 60, 100 vezes frequência é 50, então 100 vezes 3,14, então 2 vezes 50 dá 100, 100 vezes 3,14, isso dá um ômega de 314,16 radianos por segundo. A partir disso, determinamos então a expressão da corrente. Vou colocar aqui em destaque, então essa corrente, em função do tempo, a corrente instantânea, ela pode ser determinada e de T, como sendo I de T igual a 10, que é a corrente de pico, vezes o seno de 314,16 vezes o tempo mais 10 graus. Isso com a unidade de ampere. Então, 314,16 é a frequência em radianos por segundo, a fase inicial 10 graus, a corrente de pico igual a 10 ampere. E aí, com esses dados, esses parâmetros básicos, conseguimos calcular então aí a expressão matemática desse sinal. Vamos, nas próximas aulas, trabalhar com circuitos resistivos, indutivos, capacitivos em corrente alternada. Então, obrigado e até a próxima aula.